ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar sobre o vilão mais incrível dos animes. Ele mesmo que vocês sabem o nome, esse cara. Depois da vinheta. Sim, meus amigos, a gente vai falar sobre a jornada do todo-poderoso Dio de Jojo. E como a gente vai falar sobre a jornada, tem spoilers. E como eu sei que tem muita gente aí que ainda não assistiu Jojo, eu vou recomendar a Crunchyroll pra vocês. A Crunchyroll é aquela famosíssima plataforma para assistir animes online. E sim, a Crunch tem Jojo inteirinho. A parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e tem também a mais recente, parte 5. E você pode assistir tudo isso em Full HD para aproveitar cada detalhe minucioso dessa belíssima animação. E claro, a Crunch tem muitos outros títulos no catálogo, incluindo muitos dos animes que estão sendo lançados nessa temporada e já podem ser acessados apenas 1 hora depois do lançamento no Japão. E você assiste os animes deitadão na cama, usando o celular, vai pro tablet, assiste também, assiste no PC, assiste na Apple TV, em tudo quanto é lugar. Por isso fica esse link bonitinho na descrição para você acessar e descolar 14 dias de Crunchyroll Premium de graça, que é tempo suficiente para você assistir Jojo inteirinho. Então, bons animes! E pra gente analisar essa jornada e entender o que torna o Dio um personagem tão marcante, tão interessante, vamos desde o começo. O pai do Dio encontrou uma carruagem tombada, um acidente tinha acontecido, e lá dentro tinha George Joestar junto com sua esposa falecida e um bebê. Esse bebê era Jonathan, o primeiro Jojo que a gente acompanha a história. Quando George despertou, achou que estava sendo salvo e por isso agradeceu aquele homem e disse que teria uma dívida para sempre. E então a gente vem pro presente com a construção dos dois personagens mais importantes para essa história. Jojo crescendo na sua família rica, totalmente confortável, vivendo na mordomia, enquanto Dio vivia na miséria, com seu pai morrendo e tendo que ser inteligente para conseguir sobreviver. Jojo seguia seu senso de justiça, mesmo sendo fraco, enquanto Dio, que perdeu sua família que já era desestruturada, estava pronto para fazer qualquer coisa. Passa-se algum tempo, o pai do Dio morre e ele vem morar com a família Joestar. E logo de cara ele encontra o Jonathan, que vai cumprimentá-lo cordialmente junto com o Danny, e o Dio mete uma bicuda totalmente aleatória e gratuita no pobre do cachorro. Depois inventa uma desculpinha ali para se safar, mas a gente sabe que ele tá mentindo. E com isso, começa a jornada diabólica de Dio para destruir totalmente as estruturas do Jonathan. Sempre se empenhando mais, sendo mais inteligente, mais educado e mais forte do que ele. Até mesmo destruindo o começo de seu relacionamento amoroso e matando cruelmente o pobre do melhor amigo, Danny. E tudo isso ainda no primeiro episódio. Uma construção rápida, direta e simples. Porque é assim que a parte 1 e principalmente o Dio são. Não precisa de enrolação, não precisa de tanto background inicial ou grandes motivações. O Dio representa o mal genuíno que quer destruir e se apoderar de tudo que conseguir da maneira mais extrema possível. Mas aí você me pergunta, isso não faria dele um personagem raso e besta? Sim e não.
Esse tipo de coisa acontece quando, além do personagem ser simples, ele é muito mal representado e mal utilizado dentro da obra. E é bem comum em animes que não tem focos em personagens ou não tem um foco na trama em si. Mas em Jojo, isso acaba sendo completamente diferente. Ao colocar o Dio na história, o Araki sempre explicita suas intenções e a função do personagem ali. Ele não é um vilão que vai te fazer refletir, não é um vilão que tem ideias certas e te faz pensar sobre o que é o certo e o que é o errado. Ele é simplesmente mau e acabou. E não é porque ele teve uma infância sofrida, porque ele aprendeu isso com o mundo, blá 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 blá. Não. E isso fica mais do que claro quando ele vai além do necessário para conseguir os seus pequenos objetivos. Ele não precisava matar o cachorro, era só ignorar. Ele não precisava colocar as pessoas da cidade contra o Jonathan, afinal, a opinião delas não importa. Ele não precisava assediar a Erina e muito menos se tornar um rival do Jojo, porque a família Joestar tinha dinheiro suficiente para quando George morresse, os dois fossem herdeiros e sobrasse dinheiro para tudo. Mas a maldade em seu coração era demais. 悪い人間といい人間の区別は匂いでわかる。こいつはくせえ。ゲロイカの匂いがプンプンするぜ。こんなワルには出会ったことがねえほどな。こいつは生まれついてのワルだ。 Depois de crescido e maior de idade, foi envenenando George, o homem que o criou, apesar de tudo. E quando se viu encurralado, abdicou de vez da sua humanidade para poder virar um vampiro. E agora, tanto figurativamente quanto literalmente, o Dio se alimentava dos outros para ficar mais forte. Depois de utilizar a máscara de pedra, ele pôde remover junto com ela o restante da sua fina camada de humanidade. 一体何人の命をその傷のために吸い取った。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。A partir daí, ele deixa muito claro seu desprezo quanto à vida humana, sequer considerando a quantidade de pessoas que já matou e até mesmo transformando uma mãe em zumbi para que ela comesse o próprio bebê. 言った通り、我々は手をかけん。 Mas essa foi apenas a primeira parte. A jornada de Dio terminou junto com a morte de Jonathan, quando Dio teoricamente havia morrido também. Mas aí o Araki mudou de ideia e resolveu trazer ele de volta com fundo falso no caixão. E é na parte 3 que ele ganha ainda mais destaque. Com seu personagem totalmente definido e carisma incomparável já aceito pelo público, sobrou todo o restante do tempo de tela do personagem para construir as suas aparições, mostrar o perigo que seu retorno representava e o medo gerado pelo mal absoluto. もがく、抗う、逃亡する、受け入れる、など。しかし、ディオ様に出会った時湧き上がる新たなる衝動、喜び。 Mas dessa vez, não apenas medo, não. Na jornada dos Crusaders, encontramos vários vilões que admiravam o Dio, pelo seu poder, pela sua beleza, pela sua presença. Nos longos episódios através do Egito, a figura do vampiro foi ganhando ainda mais valor por conta dos comentários. その人はあまりにも強く、深く、大きく、美しい。そしてこの俺の価値をこの世で初めて認めてくれた。 E para auxiliar isso, a direção sempre foi genial na hora de mostrar o personagem. Na grande maioria das vezes, ele estava coberto pelas sombras. Não apenas a escuridão comum do quarto fechado, mas oculto. Seu rosto nunca aparecia, seus músculos tonificados ganhavam ainda mais destaque por conta da pouca luz que entrava no cômodo. A câmera se movia lentamente, revelando pouco a pouco aquela figura poderosa, nos mostrando que era perigoso até mesmo tentar olhar pro Dio. Os personagens sofriam apenas de estar na sua presença. As mãos suavam, a respiração ficava ofegante, eles mal conseguiam se manter de pé. Sujeitos absurdamente fortes, tremendo apenas por ouvir as suas firmes e sedutoras palavras.
2度も失敗して逃げ帰ってきたな。E isso fica bem exemplificado na cena da escada. O Polnareff chega na mansão tentando alcançar o Jill, e agora ele já venceu as inseguranças e o medo que tinha do vilão completamente. Ele estava muito seguro de si mesmo e pronto para lutar. ついに会えたな、ディオ。 E então o Jill vai lentamente entrando na cabeça do Polnareff, destruindo a lógica e o bom senso usando os poderes do Zawardo, fazendo com que o francês vá pouco a pouco sendo quebrado. 俺は階段を一歩確かに。どうした？動揺しているぞポルナレフ。動揺する。それは恐怖しているということではないのかね。 E quando toda essa sensação já estava completamente estabelecida, o Jill finalmente revela seu rosto e seu corpo inteiro longe das sombras. E isso é no episódio 45 da parte 3. それがザ・ワールドか。来い。無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄。 Instantes depois, todos os Crusaders fogem desesperadamente ao perceber que o poder do Jill era ainda maior do que eles estavam imaginando, mesmo que eles nem tenham descoberto qual era esse poder ainda. 今あのままあそこにいたら確実に一人ずつやられていた。 E agora, de noite, era a hora da caçada. Jill se revela no meio do público, aterroriza mais gente, cria ainda mais vítimas, sempre parecendo lindo, chamativo, glamuroso, com suas poses e expressões faciais. Você não entende por que um vilão é tão sedutor, até revelar o poder do Zawardo, a stand capaz de parar o tempo. Um poder mais do que digno do homem que deseja reinar sobre o mundo. E o resto, meus amigos, o resto é história. 取るに足らぬ人間どもよ、支配してやるぞ。我が血と力のもとにひれ伏すがいいぞ。 Tivemos poses marcantes, personalidade consistente, uma construção de tensão e poder bem estabelecida e lutas interessantes. Então, o que mais falta para esse vilão? Nada. Não acho que seja o melhor vilão dos animes. Até mesmo dentro de Jojo, tem outro personagem quase tão carismático quanto e bem construído também. Mas por conta de tudo isso que a gente comentou nesse vídeo, consigo entender quem coloca o Jill nesse patamar. Mesmo não sendo o melhor, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais incrível de todos.